Bom dia, pessoal. Meu nome é Juliano Silveira. O Fred explicou um pouco aí como foi o esquema aí das seleções, né? Eu acho que eu entrei pelo esquema de cota dos mais idosos, né? Estou vendo as pessoas aí com 8 anos, 10 anos, achando que tem muito tempo de casa, né? De área. Eu estou na área de TI há 19 anos, tá? Já comecei como testador, passei por desenvolvimento, líder de produto, aí fui para a área de engenharia de software, onde estou até hoje. Né? Até um pouco tempo atrás a gente tinha o time de teste separado do time de desenvolvimento e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Eu gostaria de aproveitar também o momento, né? Agradecer aí e parabenizar os organizadores do evento, né? Eu participei do primeiro MTC em 2015, aí na plateia, como eu era responsável pelo time de teste. Vi o evento, achei bem interessante, a gente trouxe parte dos nossos times de SQAs da TOTOS para participar. Agradecer e parabenizar também aí os demais palestrantes, né? Acho que está bem legal o nível das palestras e também principalmente vocês, né, que estão aqui, estão despendendo um pouco do sábado aí, né, para estar aí fazendo não só network, mas principalmente buscando mais aprendizado. Isso é bem interessante. Antes de falar aí um pouco do que é o test flow, cortou também. Automação para todos em qualquer lugar. É bem interessante a gente saber, pessoal, que mais do que processos e ferramentas, né, muito das mudanças se passam na cultura, né, das empresas e principalmente na gente, nas pessoas, né. Então, muito que foi comentado aí, a gente sabe, a gente vivenciou isso nesses anos todos que a gente está lá. Por quê? Porque o processo, o perfil do SQA, né, sempre foi um perfil de conhecedor de regra de negócio, né? O SQA antigo, ele sabia mais a regra de negócio e muito pouco ou quase nada da parte de TI, da parte de programação. Então, em cima disso, a gente queria fazer automações, mas tinha que correr atrás de ferramentas que dava condições para o SQA fazer os testes de forma mais fácil, sem saber muitas técnicas, sem saber muito coisas relacionadas à programação. Então, aqui no caso, a gente trabalha com o sistema de RP, tá? E eu vou até aproveitar também para entender um pouquinho de vocês, fazer duas perguntas. Quem aqui trabalha numa empresa que desenvolve RP? O pessoal da TOTOS abaixa a mão, porque senão vai me confundir. Quem mais? Ah, legal. E quem aqui trabalha numa empresa que o produto final não é um software? Ah, bacana. Pouca gente, mas é legal porque o que a gente vai falar aqui também tem muito a ver. Então, pessoal, você sabe, mais do que nunca, né, que independente aí de metodologias ou processos, falar de Scrum, Kanban, Ágil, OKR, DevOps, o mais importante é a cultura que a empresa tem quando ela pensa em qualidade, né? Lógico que as metodologias, os processos, ferramentas ajudam, mas a gente tem que também ter uma cultura muito, muito forte em cima disso. Então, quando a gente começou lá no passado, a gente tinha um SQA totalmente voltado a conhecer a regra de negócios e que tinha o colega dele, o Dev, que era o cara que, sabe, não tinha tanto conhecimento de regra de negócio, fazia em cima de uma especificação e contava com o SQA para cercar todos os problemas. E ele muitas vezes sabia que tinha problemas, né? Mas se o SQA não pegasse, paciência, a responsabilidade era de quem? Do testador. Então, nesse passado aí, falando de testes uniformes, né, a gente tentou uma série de ferramentas, né? A gente começou a trabalhar com a ferramenta da Comper, trabalhando com o Test Complete, trabalhamos com o próprio Visual Studio, e no final das contas a gente chegou ali para testes uniformes, para testes funcionais, a gente chegou a ter que desenvolver uma ferramenta para atender principalmente esse cenário onde o SQA não tinha tanto conhecimento assim de desenvolvimento. E por que isso? A gente vivenciou vários problemas, né? A necessidade do conhecimento de programação por parte do teste. Então, quanto mais fácil ele conseguisse reproduzir os testes automatizados, gravando e depois reexecutando, mais fácil, né? Só que essas ferramentas, né, elas tinham um alto custo de manutenção, né? Quem aí já não fez um teste e esses testes ficaram de lado porque
numa nova release, fomos lá, incrementamos mais alguma coisa naquela tela e o teste quebrou, e o custo de refazer esse teste é o mesmo de fazer, né? O custo de manutenção, muitas vezes, era o mesmo de gravar esse teste novamente, porque muitas das ferramentas elas não te davam uma facilidade de você manutenir testes funcionais. Aqui nós estou falando basicamente de testes funcionais, tá, pessoal? Depois a gente vai falar dos outros níveis de teste. Essas ferramentas muitas vezes não eram aderentes aos nossos cenários. A gente tinha diferentes linguagens de programação, né? A gente sabe que uma única ferramenta é complicado ela conseguir atender vários tipos diferentes de linguagem. Usávamos de componentes de terceiros, que muitas vezes era difícil identificar o componente, né? Quem já trabalhou um pouco com isso aí sabe se não tiver com accessible name é mais complicado identificar um componente na tela. A resolução da tela contava, né? Se você mudava a resolução da tela, a ferramenta tinha dificuldade em identificar esse componente. Versões de Windows, nós já chegamos a ter uma série de scripts de testes de tela gravados, e ela que a gente foi executar numa versão diferente de Windows, não funcionava, né? Tinha diferença entre o Windows português e o Windows inglês, e sem contar o alto custo dessas ferramentas, né? Tem muita ferramenta free no mercado, mas quando se fala de testes funcionais, testes de tela ou informes, eu particularmente, né, com esse tempo que a gente tem de experiência, a gente nunca viu uma ferramenta que fosse 100% aderente. Tá? E não estou falando que as ferramentas não prestam, tá? Em momento algum. Só estou falando que a gente teve que nos adaptar à nossa necessidade, em cima de um perfil que a gente tinha, né, de pouco conhecimento de programação por parte do testador, e aí a gente tinha que criar uma ferramenta que fosse fácil dele utilizar. E aí, né, eu vou contar uma historinha aqui que eu acho que a maioria de vocês já presenciou, né? E algumas empresas parece que tem isso ainda, né? Que é o cabo de guerra entre o testador e o desenvolvedor, né? Áreas separadas, cultura da empresa onde a responsabilidade é do time de teste. Aí, o que o desenvolvedor faz? Muitas vezes está pronto, só falta testar. Então, ele tira a responsabilidade de teste da entrega dele, né? Aí o SQA muitas vezes também, vou documentar, vou catalogar o máximo de bug que eu puder e depois eu rejeito, né? Ele fica lá colecionando os bugs, né? Depois manda lá a issue, o ticket, o que seja, com páginas e páginas de problema. E volta para o desenvolvedor e o que ele faz? Na minha máquina funciona, cortou ali. Quem nunca escutou essa frase? Acho que uma pessoa nunca escutou essa frase, alguém falar na minha máquina funciona, né? Lá na empresa a gente tinha um cenário, ou eu usava essa frase, ou então falava assim, deve ser algum problema da engenharia, né? Porque a engenharia que era responsável pelo build, pela integração contínua e por entregar o ambiente para o SQA. Então, pessoal, é bem legal que a gente tinha uma cultura muito desse tipo, né? Era quase que áreas separadas, responsabilidades separadas, né? Falaram aí da gente ser owner da qualidade. Eu acho que faz sentido, sim, mas a Thaís agora perguntou, né? Quem que levantou, qual dev que levantou quando perguntou se era responsável, trabalhava com qualidade, né? Então, assim, a responsabilidade tem que ser de todos, né? Então, quando você tem áreas separadas, no nosso caso, a gente tinha um grande legado, né? A gente saiu de um produto muito grande já em DOS no passado, que passou para o Windows, para Delphi, depois de Delphi para .NET, e agora a gente está desenvolvendo todo o front-end em web. Você acaba deixando algumas coisas de lado. E uma das coisas que ele deixava de lado era principalmente a parte de automatizar. E fica sempre aquela empurrando, né? Não, faz manual e depois automatiza. Aí entra um backlog gigante, seja de manutenção, seja de inovação. Você vai postergando isso e nunca faz. O que a gente conseguiu fazer na empresa? Tá? Até dicas aí. Quando as áreas ainda eram separadas, a gente só conseguiu dar foco na automação quando a gente pegou SQAs exclusivos para fazer automação de teste. Tá? Enquanto a gente não fez isso, a gente não conseguiu alavancar com esse conceito. Com o conceito do ágil, os times juntos, acho que fica mais fácil, porque não é só mais o SQA que tem que fazer, se preocupar com a automação. E a gente vai falar um pouco também sobre isso aí. E o principal, né? O desenvolvedor entrega para o testador um requisito
sabendo onde tem bug. Só que ele sabe assim, cara, se ele não achar, a responsabilidade já não é minha. Né? Ele tinha o prazo, ele tinha o volume de horas para desenvolver, chegou no prazo, chegou no volume de horas, deixa eu passar isso para frente. E aí, se ele não achar lá na frente, ele que se responsabiliza por isso. E aí, pessoal, o principal, eu acho que todo mundo, né, tem que trabalhar com um objetivo comum. Né? Que mais do que qualidade, é outra coisa também que eu gostaria de reforçar com vocês, é entregar valor agregado para o cliente. Né? A entrega não é para o PO, a entrega é para o cliente. Se a gente está fazendo uma coisa que não agrega, que o cliente não vê com qualidade, mas que principalmente tenha funcionalidade para ele, isso não é uma boa entrega. Tá? Todo mundo está careca aí de saber, né, a questão da pirâmide de teste. Quais são os testes mais baratos, quais são os testes mais caros, quais são os testes mais rápidos, quais são os testes mais demorados, mas eu acho que não é exclusividade nossa da TOTVS, que a gente tem um sorvetinho de teste, né? Que é a pirâmide ao contrário, onde a maioria dos testes ainda ou são testes de interface ou são testes manuais. Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, vamos lá. No cenário atual, né, a gente ainda tem um modelo de sorvete de teste, mas a boa notícia é que isso está mudando. Né? Então, a gente está desenvolvendo já com o time todo trabalhando com o conceito do ágil. Né? A gente tem, né, acho que deve ser o terceiro ano que o pessoal da TOTVS está aqui. Se não me engano, é o primeiro ano que a gente tem pessoas do desenvolvimento aqui hoje. Então, mostra que a empresa está com uma cultura já em um processo de transformação, onde antigamente, né, só testadores iam no evento de qualidade. Para vocês terem uma ideia, a gente trouxe o Cristiano Caetano da Qualister para fazer treinamentos de testes ágeis aqui em BH, na TOTVS. Convidamos todo o time de desenvolvimento e de teste, e antigamente as equipes eram separadas. Teve time de desenvolvimento que não foi, e o argumento foi, esse evento é para SQA. O evento é testes, então esse é um evento de SQA. Então, para você ver como que a cultura era não, falou de teste, eu tenho que me preocupar em desenvolver, eu não tenho que me preocupar em testar. Né? E quando se fala em teste ágil, você não está falando só do teste final, você está falando de você já se preocupar em desenvolver orientado a teste, você preocupar em já criar bastante de testes unitários, e por aí se vai. Então, vou falar um pouquinho do cenário nosso aqui, tá? Onde a gente desenvolve em C# a parte de back-end e a parte de front-end está caminhando para ser desenvolvida em THF, que é o TOTVS HTML Framework, que basicamente encapsula aí o HTML5 e o CSS3. A gente tem um cenário onde a gente sim usa o Visual Studio hoje para fazer parte dos testes unitários. Eu estava até conversando um pouquinho com a Thaís, que a gente tem um problema, a gente tem um legado muito grande de código C# sem teste unitário. Então, nesse exato momento, a gente fez até algumas refatorações na nossa framework para facilitar que os times consigam evoluir a questão de teste unitário. Os requisitos novos têm já nascido com testes unitários utilizando o Jasmine. No caso de testes integrados, a gente está usando o próprio TestFlow. Né? Vocês vão conhecer um pouquinho lá na frente, mas é uma ferramenta que a gente usa. E para fazer os testes de interface, na parte do Informes a gente usa o TestFlow, e na parte do web a gente usa o Selenium e usa um pouquinho de Protractor. E temos ainda, né, parte do time de teste fazendo os testes manuais, os testes que a gente sabe que são caros, porque são os testes repetitivos a cada nova release, né, o custo de fazer regressão é muito grande. Se a gente pegar hoje, a gente tem mais ou menos uns 25% do nosso produto com alguma cobertura de teste. Né? Eu brinquei do sorvete de teste porque a grande maioria dos nossos testes ainda está no nível de testes de interface. Né? A outra coisa também legal, né? A TOTVS, como eu falei, a TOTVS está mudando. Né? A Samantha vai estar semana que vem na TOTVS São Paulo fazendo um evento, um meetup lá, falando de testes ágeis. Né? Então, a empresa está se movendo bastante nesse sentido.
qual que é a vida do testador? Por que automatizar, né? A gente fala um pouco sobre isso aqui, mas vamos lá. E por que a gente chegou na conclusão que a gente precisava criar uma ferramenta, dado o escopo que a gente tinha? O testador chega, né, igual o Fernando falou, chega de manhã, vai trabalhar, vai realizar o seu teste. 99% das vezes, o primeiro teste, o que acontece? Falha, né? Aí ele vai lá, registra o bug, a não conformidade, manda para o desenvolvimento retorna para ele, até chegar uma hora que o teste, o que acontece? Opa, funcionou, mas uma nova versão é entregue pelo desenvolvimento, né? Então, como que eu vou garantir qualidade numa coisa que evolui constantemente? E o cliente, pessoal? Nós estamos falando só dentro de casa, né? Nossa preocupação de fazer testes dentro de casa. Mas nós, da TOTS, a gente desenvolve um ERP, né? A gente desenvolve um sistema de folha de pagamento, contabilidade, um sistema de obras e projetos, um sistema educacional. E a gente sabe, porque o mais que a gente teste dentro de casa, o nosso cliente também tem um processo de teste no ambiente dele, né? Por que não preocupar de alguma forma em aumentar ao máximo a qualidade que a gente consegue fazer dentro de casa, mas entregar para o cliente também formas dele facilitar, dele também, por que não, automatizar os seus testes, né? Hoje, o que acontece nas empresas? Muitas empresas, né, principalmente nossos principais clientes, a grande maioria dos nossos clientes, eles têm uma área de TI, ou que tem os usuários, que dão suporte ao produto lá dentro, que são os primeiros que testam uma nova release. Eles fazem os testes básicos, depois chamam uma série de usuários chaves para realizar teste. Por quê? Porque a operação crítica dele não pode parar. Uma instituição de ensino, né, não vai pegar uma release que acabou de ser expedida pela empresa e vai colocar em produção próximo de um período de matrícula sem testar, né? O cara do RH lá não vai pegar uma folha de pagamento e vai rodar a folha dos funcionários sem testar antes. Então, esse custo já existe. A gente conhece empresas aí que pedem para a gente, geralmente, 3 semanas para testar. Eu preciso 3 semanas para colocar uma release suas em produção. Isso é muito caro. E quando ele acha um problema? Né? Ele vai lá, acha um problema, abre uma feature, um defeito para a gente corrige, entrega para ele, ele coloca lá e ele recomeça os testes novamente, né? Isto é muito caro e isso faz com que os clientes muitas vezes não querem atualizar a release. Quanto mais para trás o cliente fica numa versão, mais caro é para a gente dar manutenção, porque você tem que dar manutenção na release dele e vir replicando nas releases futuras, porque ele pode ir para uma daquelas releases até a última release que você está desenvolvendo e o problema não pode voltar. Então, isso é muito caro. Então, pessoal, o que a gente tem que fazer? Né? O que a gente brinca? Foco no cliente. Né? Para quê? Para você entregar qualidade para ele de alguma forma. Né? Para ele ver você também como um parceiro nessa parte que para ele é só custo. Não é, em momento nenhum, para o cliente, nada diferente de custo do que ter que testar o nosso produto. Tá? Eu sei que algumas empresas, né, quem desenvolve apps aí e tal, muitas vezes a gente baixa um app, uma atualização de um app no nosso smartphone, sem nem testar. Né? Ninguém tem 2 smartphones para, deixa eu testar um aqui, se estiver funcionando, eu vou colocar no meu telefone oficial. Né? Mas os apps têm as suas particularidades, né? Muitas vezes o escopo bem mais reduzido, e com isso fica mais fácil esse tipo de deploy. Mas quando você fala de um ERP, quando você fala de um sistema aí que tem milhões de linhas de código, que engloba uma série de funcionalidades, aí você sabe que o cliente ainda tem esse tipo de custo. Então, a ideia aqui é justamente, né, ter essa preocupação de também tentar entregar isso para o cliente. Tá? Então, quem aí, né, que se enxergar numa situação onde fique possível passar porque o que eu faço aqui dentro de casa, será que é possível levar para o meu cliente? Eu acho que é bem legal nisso. Tá? Quais são os nossos desafios quando a gente fala de teste, né, pessoal? Vocês viram um pouco disso aí? É um emaranhado de situações que a gente tem
e que é necessário testar, né? E não existe uma receita de bolo para se fazer teste, né? O Fernando comentou, né? Esse requisito aqui eu não precisa testar, ou esse requisito aqui eu vou fazer o teste A, o teste B. Mas, felizmente ou infelizmente, né? Eu acho que mais infelizmente é um pouco disso que a gente vive, né? Então, a gente tem que entender melhor o cenário, mas, de preferência, ir incorporando, quanto mais testes automatizados a gente conseguir fazer, para que depois você não precise mais se preocupar com esse tipo de cenário, melhor. Mas, quando nasce, tem um custo, e um custo de avaliação muito grande, né? Outro ponto para reforçar, né? O release, ele cresce, né? O produto cresce a cada release. Aquilo que você entregou hoje, o que você vai entregar daqui 3, 6 meses é maior do que daquela versão anterior. Então, como garantir que o que você está fazendo de novo não vai afetar aquilo que estava funcionando? Os famosos efeitos colaterais aí, né? Então, se você ficar acordando todo dia de manhã, sabendo que você vai fazer a mesma coisa, que entra no período de teste sistêmico, né? O cara fala assim, lá vai eu testar de novo, todos os mesmos processos que eu testei há 3 meses atrás, que eu testei há 6 meses atrás, que eu testei 9 meses atrás, né? É realmente cansativo. E aí o ser humano, né, acaba perdendo um pouco daquilo, ele acaba fazendo aquele teste manual, muitas vezes, quase que automático, e ele não vê, por exemplo, um problema que pode estar lá, né? A gente já teve casos desses, né? A gente fazia um teste de um instalador, as informações das rotinas que cada ficha corrigia estava totalmente errada, e todos os nossos testers passaram por aquilo ali sem ver, porque estava automático. A finalidade deles não era testar aquilo, mas tinha um problema lá que realmente eles não viam, né? Então, o que são os testes manuais? Ineficientes, repetitivos e inconclusos, né? Nesse cenário onde que a gente sabe que vai ser preciso refazê-los a todo momento. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora justamente do que é o test flow. O que a gente chama de automação para todos em qualquer lugar. Tá? Vocês vão entender um pouco sobre isso. O que a gente pensou lá? Tá? A gente já trabalhou com automação, com ferramentas, pensando em como melhorar a vida, principalmente do testador, durante muito tempo, né? Então, já demos bastante murro em ponta de faca aí para poder saber das dificuldades. Então, no final das contas, a gente chegou a um cenário onde, mais do que uma ferramenta, a gente precisava criar uma plataforma mais flexível para se fazer testes. Tá? Eu tenho atividades já pré-definidas, onde eu posso fazer script de tela, onde eu posso fazer testes de banco de dados, onde eu posso fazer validação de arquivo, mas eu embuti nessa plataforma, nessa ferramenta, a possibilidade de eu criar qualquer programa C#. Então, tudo aquelas dificuldades que eu tinha no passado, que as ferramentas não me atendiam, hoje eu crio um programa que me auxilia a realizar esses tipos de teste. Tá? Então, qual que é a ideia da plataforma? Crie o que você quiser. Ela está aberta para, além dos testes básicos, você tem a abertura aí de fazer novos testes. Vou dar um exemplo para vocês. A gente usa um site de compra de passagens, né? E a gente já descobriu que, dependendo do dia e do horário que você pesquisa uma passagem, o preço varia, né? Então, para a gente conseguir preços mais baratos, o que a gente geralmente faz? Finais de semana costuma ser mais barato você comprar passagem nesse site. A gente vai lá, ficava o final de semana, toda hora indo no site, fazendo a pesquisa e vendo se o preço estava mais barato. Aí, depois de ficar um final de semana inteiro fazendo isso, eu cheguei na empresa na segunda-feira, chamei meu colega e falei assim, cara, vamos fazer um programinha que eu passo o
o destino, né, de ida, o dia, o destino e o horário de volta. E a hora que você roda esses testes de tempos e tempos, né, a gente faz um esquema de um agendamento, e a hora que você achar um preço mais barato que o primeiro preço, por exemplo, você me manda um e-mail, fala, dá para fazer. Aí a gente fez um programinha, né, gastou poucas horas para fazer um cara que entra no site, né, tem usuário e senha do site, essas coisas todas, passa como parâmetro essas informações, e quando ele agenda esse teste, né, para rodar de tempos em tempos, né, e uma faixa de datas, e a hora que ele acha uma passagem mais barata, ele vai lá e me manda um e-mail. E daí dá para você evoluir em outras coisas, né? Eu usei esse exemplo para poder até para a gente testar algumas outras coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia lá, mas uma coisa boba, né, que gera até uma economia para a empresa, que é o quê? Conseguir comprar a passagem mais barata e sem você ter que ficar acessando o site todo o tempo. Então, pessoal, além das atividades de teste, o que a ferramenta tem? A forma de você criar um projeto de teste que nada mais do que agrupar várias daquelas atividades, né? Eu tenho uma atividade que valida algumas coisas pontualmente, eu posso criar um projeto que faz uma série de coisas, inclusive com situações de sucesso e falha. Eu defino uma atividade, se ela for sucesso, eu passo para a atividade seguinte, se ela for falha, eu posso passar para uma outra atividade. Então, dá para eu fazer aí, né, um projeto englobando várias coisas da minha situação de dia a dia. Essa ferramenta ela tem o intuito de ser colaborativa. Outra coisa também que a gente precisa, né? Os times muitas vezes repetem, da mesma forma que o desenvolvedor, muitas vezes eles fazem códigos parecidos, né? O teste também muitas vezes faz testes parecidos, né? Então, qual que é a ideia da ferramenta? Eu criar uma atividade ou um projeto de teste e possa compartilhar com meus colegas. Pensa na situação de um login. Todo mundo faz login no sistema. Para que todo mundo tem que criar uma atividade de teste de login? Porque se esse login quebrar, todo mundo vai ter que ir lá e tiver que dar uma manutenção, mudar alguma coisa do tipo, todo mundo vai ter que ir lá na sua ferramenta, na sua atividade e fazer uma alteração. Se eu crio um único login e compartilho com os meus colegas, né, cada um recebendo os seus parâmetros, caso esse exemplo dê problema, um único é responsável por ajustar e todo mundo aproveita. Então, eu tenho um reuso muito grande aí e eu evito retrabalho. E como que a gente faz uma coisa que é colaborativa, ser realmente colaborativa? A gente criou um conceito de gamification, né? Então, você cria as suas atividades, você compartilha as suas atividades e os seus colegas pontuam a sua atividade, né? Então, você pode dar nota. Esse cara fez um programa bem legal, olha, ele vai lá e no final dos testes, se der sucesso, ele vai lá e já mata a base. Eu não preciso mais daquela base, já deu sucesso, já está no log que funcionou. Então, você pode criar atividades, projetos, compartilhar e seus colegas pontuarem em cima disso. Esse código, essa ferramenta, ela pode vir a ser open source? Não sei, né? A gente está pensando nisso. Hoje é uma ferramenta que foi desenvolvida em BH, para o time de BH, mas que toda a comunidade TOTOS já usa, né? A partir do momento que ela amadurecer, quem sabe ela um dia aí não esteja no Git aí, e para a gente poder ter mais pessoas da comunidade nos ajudando a desenvolvê-la. Lembra que eu falei lá no início quais eram os problemas das ferramentas que a gente tinha no perfil do nosso SQA? Pois bem, pessoal, a gente tentou com essa ferramenta também resolver uma série de problemas. Por exemplo, o custo de manutenção. Cada atividade que eu faço hoje, ela grava uma ação no banco de dados. Então, eu não tenho não é uma atividade única de início e fim. Cada clique, por exemplo, numa tela, ele gera uma ação que ele grava no banco. Então, se mudar alguma coisa naquela tela, o meu custo de manutenção ele é mínimo. Eu vou naquele ponto específico que foi alterado, né, e ajusto, ou incremento alguma coisa a mais, ou retiro parte daquilo que já não faz mais parte, ou altero aquilo que mudou de alguma forma. Ela tem a funcionalidade de agendamento, então eu posso criar os meus scripts e mandar agendar, né? Eu rodo esses scripts na hora que eu executei, que eu criei, eu posso deixar um processo de agendamento onde eu defino que dias e horários que eu quero que ele executa.
Aqui está cortado, mas é servidores. Outra coisa também que a gente tinha problema, né? Em quais máquinas testar? Rodar os testes automatizados, né? A gente tem um processo de integração contínua, onde a gente faz toda a parte do deploy dos nossos DLLs, nossos fontes e tal, mas a automação também ainda não está na nossa integração contínua, está em desenvolvimento, mas tinha um problema de, cara, o analista tem que ficar rodando, e qual máquina que ele roda, como que eu aproveito a ociosidade das VMs, né? Então, o que você faz? Hoje você define um pool a gente tem um pool de máquinas virtuais, e eu posso selecionar todas elas e mandar executar, e depois ele tem uma regrinha ali, que quando a gente vai falar, que ele consegue ver quais são as máquinas que estão mais ociosas e disparar os testes nesses pool de servidores. E um dashboard, que é para mostrar o resultado da execução desses testes, né? Então, a gente precisa ter uma informação relevante, fácil de ser vista, qual que é o resultado dos meus testes. Qual que é o problema que a gente tem quando a gente tem muito teste funcional, né? Teste de tela? Tempo de execução, né? Então, porque o teste nada mais é do que o mesmo tempo que você gasta executando manualmente aquela quantidade de teste. Então, o que a gente fez para tentar resolver essa questão? Né? Permite execuções paralelas, então você cria um plano de teste que um SQA gastava aí horas para fazer. Se você quebrar eles em atividades menores e mandar executar e rodar de forma paralela, você otimiza a questão do tempo. A questão de performance, né? A gente grava as informações de quanto tempo cada plano de teste executou. Então, eu posso fazer uma forma de, cara, na release nova, esse plano, se ele executar com X% a mais do que na release anterior, eu quero levantar um alerta aí, que eu tenho que ver se eu não piorei aí a questão da performance dele. Resolvo a questão da ociosidade das VMs, né? Porque muitas vezes a gente até hoje, a gente ainda tem SQAs que tem VMs exclusivas, mas a ideia é isso tudo virar um pool para todo mundo poder rodar os seus testes nessas VMs. E uma coisa legal também, né, que é a questão da cobertura de teste. Nesse exato momento, o que nós estamos fazendo? Principalmente quando a gente vai liberar uma versão emergencial, o que se faz? Nossa, eu mexi num ponto crítico aqui, eu preciso que se teste essa minha mexida. Né? E aí você vai lá e pede o analista para fazer um teste. Ele vai lá e testa. Cara, mas e os efeitos colaterais? Onde que pode ser que esse ajuste que você fez afeta meu produto? Né? Então, o que a gente conseguiu fazer e está fazendo? A gente hoje conseguiu mapear em quais códigos nossos testes automatizados passam. E a partir do momento que eu mexo naquele código, eu levanto quais planos de testes passam naquela parte do código que foi alterado. Então, quando eu for pedir para rodar uns testes automatizados, antigamente era no escuro, eu quero que rode automação. Mas, às vezes, a fonte que ele mexeu não tem automação. A gente rodava assim mesmo. Ou, às vezes, ele pedia para uma fonte que não tinha alteração, mas outras partes dos testes também ia ser afetado e ele não sabia disso. Então, tira essa responsabilidade da pessoa supor qual o teste que tem que ser rodado e joga isso para uma ferramenta. Então, ela vai te falar quais são os planos de testes afetados em cima disso. E o que é legal, pessoal? A gente está falando aqui de muita coisa, né, que foi construída num cenário preocupado com o SQA, mas hoje, né, a gente já não tem muito essa preocupação porque os times estão juntos, mas isso só foi possível porque o time que desenvolveu essa ferramenta era um time muito bom tecnicamente em desenvolvimento. Né? Então, se você não colocar pessoas com bastante conhecimento para poder ajudar vocês a facilitar o trabalho de vocês, a chance de sucesso é menor. Então, passar rapidamente na ferramenta aqui, tem uma parte de cadastro de servidores que eu expliquei para você. Então, você cadastra quais máquinas que você quer que roda. Ele te mostra ali a condição de memória e CPU desses servidores que você escolheu. Você pode cadastrar as atividades, lá, os programas C#. A gente já tem template para o Selenium e para o programinha C# em si, quando você precisar criar um cara novo. Aí está mostrando um exemplo com
com essência do C#. Agora vai mostrar um exemplo com Selenium. Já carrega um template para facilitar o trabalho. Ali vai mostrar as ações que eu expliquei para vocês. Ó, todas as ações são gravadas no banco separadamente, então eu consigo editar quando eu fizer fazer manutenção. A manutenção é mais barata, né? Estou ali, ó, no left click do botão OK. Eu posso, inclusive, criar um programa C# antes ou depois de alguma atividade, se eu quiser fazer algum tipo de validação a mais. Tem a questão de você também configurar melhor o timeout. Né? Muitas vezes a gente, no script de tela, a gente fica colocando timeout para esperar o componente aparecer. Boa prática é você programar para você testar o componente e não colocar tempo, tá? E aí a parte das atividades, né? Então você pode criar as atividades lá, definir qual que é a lógica que você quer que faça. A atividade A, se ela rodar com sucesso, para onde eu vou. Aqui são alguns exemplos de atividades que a gente tem lá, mas é muito mais voltado ao nosso dia a dia, então vou passar rapidamente. Então, ali eu estou fazendo um teste para mostrar a lógica que ele pode usar, né, para criar o meu projeto de teste. Então, eu posso definir o que eu quero rodar. No caso ali, independente, eu vou rodar sempre o cadastro de fornecedor. E lá embaixo eu estou rodando, em caso de sucesso, eu apago eles porque já funcionou. Se der falha, eu restauro o banco para ele estar preparado para eu fazer um novo teste. Para executar, né, você pode executar o script a qualquer momento, basta você ter o agent na sua máquina, né? A ferramenta ela tem um agente que você instala na sua máquina para poder executar, e você deixa esse agente também startado nos seus servidores para você poder distribuir a execução deles. Aí falando como eu compartilho, né, os meus testes com os meus colegas, então eu pego minha atividade e defino lá para quem que eu quero compartilhar. Você cria lá os seus usuários. Quando você compartilha, você pode dar até uma permissão da pessoa modificar o seu programa. Né? Então, se você quer uma coisa mais colaborativa ainda, além de você compartilhar, você permite ele editar o seu projeto. Então, se ele também, né, lembra do caso do login? Se eu compartilhar e deixar todo mundo mexer no login, não precisa esperar o Juliano ir lá e resolver o problema quando o login estiver com defeito. Ali a questão dos agendamentos, né? Então, eu crio um agendamento, eu vou definir quais atividades e projetos de testes eu quero executar, como e quando eu quero executar. O pool de servidores, né? Então eu posso definir ali e deixar para ele, a ferramenta descobre qual que está mais ocioso para executar. Então a gente consegue aí resolver um problema de VMs, né? Que todo SQL que ia trabalhar precisava de uma VM. Aí, poxa, tem hora que não dá, né? Haja recurso computacional para poder fazer esse tipo de coisa. Então a gente criou esses conceitos todos em cima de dificuldades que a gente foi tendo no nosso dia a dia, tá, pessoal? Ali eu estou vendo o log de todas as execuções, então eu posso acompanhar o resultado dessas execuções. E no final a gente vai fechar ali com o dashboard, que me mostra. Aqui tem os projetos de testes mais pontuados. Ali tem um projetinho lá que eu mostrei do gamification, né? Então você pode ver quem que é o analista que tem mais pontuação. E embaixo eu tenho o resultado das execuções, seja ele gráfico, seja ele em relatório. Então, basicamente é isso, né? Como uma ferramenta interna, não vou gastar muito tempo, mas era mais passar as ideias em cima dos conceitos e dos problemas que a gente vivenciou. Antes de finalizar, eu queria até aproveitar o momento aqui e deixar um convite, né? Na semana de 11 a 15 de setembro,
Não sei se todo mundo sabe, 15 de setembro é a semana do cliente, então é o dia do cliente. Na semana de 11 a 15 de setembro a gente vai fazer um evento na TOTOS, chama Semana do Cliente, e a ideia é ter alguns eventos internos e externos. Então, se alguém, né, principalmente os palestrantes ou quem mais, né, quiser ministrar alguma palestra, né, submeter alguma palestra para o nosso time interno lá, e aí talvez a gente possa até abrir para o público externo, me procure hoje ou me manda um e-mail, juliano@totos, para a gente tentar viabilizar. Acho que seria bem legal a gente, né, trocar experiências aí com vocês para falar um pouco de qualidade, falar de preocupação com o cliente, né, falar talvez de ferramentas aí que vocês já conhecem, que sabem que se encaixam no cenário que nós falamos ali do C#, né, ou do HTML. Então fica aí o convite, quem quiser, ou manda e-mail ou me procure para a gente poder falar sobre isso. Acho que a gente tem uns minutinhos ainda, não tem? Pessoal, dúvidas? Tem uma lá, uma ali e outra aqui. Juliano, com relação a criar ambiente para fazer automação de teste ponto a ponto, no caso do RP, como que você gera essa massa de dados? Por exemplo, você vai lançar uma nota de compra. Não seria interessante eu fazer um pré-teste para cadastrar um fornecedor, para cadastrar um modelo, para cadastrar uma série, senão eu deixaria ele mais custoso. Como você faz para gerar essa massa de dados antes de iniciar os testes ponto a ponto? Vou ver se eu entendi a sua pergunta. Hoje, o que a gente faz? Toda a base, toda a nossa automação funcional, ela começa restaurando uma base de dados. Então, para tirar esse custo que você falou aí, que é a pré-validação, né, vamos até chegar na emissão da nota, você já pode ter o seu teste com essa base já pronta. Entendeu? Então, assim, eu já tenho uma base onde ela está preparada com todas as premissas para eu fazer o cadastro da nota. E aí a minha automação ela começa subindo essa base e rodando só a parte da nota. Então, eu posso ter N situações que a gente sempre faz, pessoal, é o seguinte, a gente restaura uma base, que a gente chama de base modelo e base resultado, eu restauro uma base, executo os testes e no final eu comparo esses testes via banco com o meu banco resultado. Então, talvez isso ficou faltando na apresentação, mas é sempre um modelo onde eu tenho a comparação entre dois bancos. E aí, no seu caso, para resolver essa questão de não ter que executar uma série de testes antes, eu já teria uma base já com essa preparação. Respondi a sua pergunta? Certo. Mais uma dúvida. Quando você for gerar essa base, modelo, quem criou os scripts? Por exemplo, você vai alimentar um fornecedor. Às vezes, o cadastro do fornecedor via banco, ele vai alimentar umas 5, 6 tabelas que, normalmente, o QA ele não vai ter conhecimento de quais tabelas são essas. Ele teria que ou pedir ajuda a um dev. Eu estou falando de um cenário que você quer desenvolver um projeto de automação dentro da empresa e aquela iniciativa ele vai do QA, só que ele precisa de alguns conhecimentos para gerar esse tipo de estrutura. Como que vocês fizeram isso? Foi a equipe de dev que gerou esse ambiente? Foi o QA com a ajuda de logs? Ou foi... Enfim, qual foi o meio que vocês utilizaram para criar esse ambiente? Excelente pergunta. O que acontece, né? Como eu falei que a gente faz comparação de banco, você tem que saber por trás daquela tela, né, onde que ela afeta no sistema, né, quais são as tabelas e campos que vão ser alterados. A iniciativa toda, até um tempo atrás, porque agora os times estão mais juntos, era parte de responsabilidade do SQA. Então, o que ele não sabia, ele tinha que correr atrás. Tá? Ele ia no desenvolvedor e falou, cara, isso aqui mexe aonde? Se não tivesse na especificação, ele tinha que entender. E sabe o que é legal em cima disso? Porque a gente tem uma ferramenta também, que a gente nem falou aqui, que chama automação de jobs, que é você reexecutar um processo, né, e gerar um gabarito. Você executar um processo, gerar um gabarito, que é um resultado daquilo no banco de dados, e depois você reexecutar aquele processo e comparar a parte do banco, né, se ele gerou com o mesmo valor. E isso a gente já entregou para o cliente. Só que os clientes têm justamente a mesma dúvida. Cara, eu preciso fazer uma sentença SQL, mas eu não sei sua estrutura de tabelas.
né? Então, a gente até está com esse projeto um pouco paralisado por causa de outras frentes, mas a nossa ideia é entregar isso junto com o template de banco, pelo menos falando com ele quais são os campos e tabelas. A única coisa que ele vai ter que modificar são os valores que ele vai passar como parâmetro na cláusula OER, né? Que pode ser o mês de competência, pode ser um dado de um projeto, dado da nota e tal. Mas, voltando na sua pergunta, né, o trabalho hoje, né, no passado, foi feito o testador correndo atrás de tentar identificar e procurando ajuda quando ele não conseguia saber. Ok? Bom dia. A minha dúvida é sobre aquela parte que você falou que existe uma análise, quando há uma alteração no código, né, uma análise em relação a quais testes são impactados para poder executar, né? Eu fiquei na dúvida assim, se a análise é feita localmente mesmo, ou seja, você só reexecuta os testes que passam naquele trecho de alteração, ou ela é mais completa no sentido de verificar, além daquela alteração, quais outros pontos do código poderiam ser afetados por aquela alteração e então reexecutar todos esses testes que seriam pertinentes assim, no caso desses efeitos colaterais. Então, vamos lá. Primeiro, deixar claro, teste unitário, como o teste unitário é rápido, a gente executa independente da cobertura de código, hoje a gente executa sempre. Né? No build full, que a gente chama de build full, que é o build noturno, sempre a gente executa os testes unitários. Os testes funcionais, o que a gente está trabalhando hoje, e que a ideia da gente conseguir chegar, é justamente, hoje o time roda os testes automatizados com um flag, onde eu guardo num banco MongoDB quais são os arquivos e linhas onde o meu teste passou. Né? Eu tenho que carregar todos os PDBs para poder ter essa informação, e aí, quando eu altero um fonte, eu vou lá via integração contínua, busco qual que é o arquivo que foi alterado. Hoje eu estou fazendo a nível de arquivo, tá? Porque a nível de método é mais complexo. Eu sei que eu alterei o arquivo calcula nota.cs. Aí eu vou lá em todos os meus códigos todos os meus planos de teste, de testes automatizados que passaram nesse calcula nota.cs e fala, esses são os planos que eu preciso executar. A nível de efeito colateral de outro cara que possa vir a chamar, se eu não me engano, a gente ainda não conseguiu cercar esse tipo de situação, não. Né? Porque pode ser que a função ela é chamada em outro lugar. Né? Isso ainda a gente não fez essa regressão de poder varrer onde aquela chamada é feita, não. Nós estamos fazendo, a princípio, a nível de arquivo, e a ideia depois é ir descendo. Respondi a sua pergunta? Bom dia, Juliano. Uma dúvida sobre o uso da ferramenta em si. Eu achei excelente, a ideia é muito bacana, auxilia muito, principalmente, eu acho que no start, né, de um switch de teste automatizado. Eu tenho uma dúvida como que seria na prática o uso assim, porque vocês estão acrescentando uma camada mais de código, né, na hora da sua execução, do seu switch de teste. E aí, minha dúvida é se, no momento de execução, por exemplo, se eu estou rodando num Visual Studio ou num IntelliJ, coisa assim, aí eu estou rodando meu teste, eu posso falar, mas você esqueceu uma biblioteca. E o quanto que isso não pode gerar uma briga de tipo, isso é culpa da switch, da ferramenta, do test flow, isso não é culpa do teste em si, ou da ferramenta, não é um bug do software, e sim um bug da ferramenta de teste. Se vocês têm alguma, entre aspas, alguma briga nesse sentido, e como que vocês, principalmente assim, o problema pode ter, como que vocês resolvem esses problemas? Na verdade, o que acontece? Hoje, a gente está no nível de identificou um problema na ferramenta, né? O responsável por analisar o log, o que ele faz para garantir? Ele monta um ambiente e roda o teste manual. Realmente esse cara é problema? Opa, porque tem um problema muito grande, pessoal, ainda de identificar se o problema é na execução do script, né? Por exemplo, identificação de componente. A gente custou descobrir, né? O time lá teve um trabalho muito grande, porque a gente, né, falou aqui que a gente deixa os testes sendo executados via agendamento, né? Numa VM. E aí tem componente de Windows que ele não tem foco. E se você não estiver executando você na tela, ele vai quebrar.
Né? E quando quebrava? E aí? É problema do produto que quebrou ou é o script que quebrou? Aí nós tivemos que até custamos conseguir arrumar essa questão, mudamos os componentes. Né? O pessoal falou de refatoração, então a gente também tem que refatorar algumas coisas nossas nesse sentido, mas hoje não starta o problema encontrado pela ferramenta, não vira uma não conformidade de cara. Aí é um sinal que alguém tem que analisar. E se aí sim reproduzir o problema, aí sim abre a não conformidade. Tá? Tem ainda esse trabalho manual de análise e de repetir. Mas a gente tem pegado bastante coisa, tá, cara? Tá bem legal nesse sentido. Obrigado. Tinha uma aqui na frente. Ó. Obrigada. Juliano, você comentou em um slide sobre performance. E é algo que eu estou interessado no momento, porque assim, você falou que vocês rodam uma build, uma release, e aí você compara o tempo de um com a outra. E aí você comentou que é um ERP, eu também trabalho com sistemas de grande volume. E algo que a gente esbarra é com relação à massa de dados para, de fato, interferir no tempo. Aí uma dúvida é como vocês fazem com relação a isso, porque se são poucos dados, pode ser indiferente a questão do tempo. E pode ter interferência também com relação à rede, algum fator externo. Como é que vocês contornam com relação à comparação do tempo? Vamos lá. Esse assunto é ótimo. Ótima pergunta. A primeira vez que nós levantamos, né, via ferramenta que tinha um problema de performance, o responsável pelo desenvolvimento fez tanta pergunta que a gente falou, não, deixa o problema para lá, cara. Não vou gastar tempo te responder. Eu tive que quase que provar por A mais B, né, que realmente você fez teste de três testes, você fez teste em ambientes isolados, né, como que estava a latência, como que estava uma série de coisas. Cara, não dá, né? Então, assim, a questão da performance é uma questão bem crítica mesmo, tá? Hoje a gente tem só a informação como feeling. A gente não conseguiu ainda colocar um processo robusto em cima disso, porque a gente não conseguiu ainda isolar um ambiente o máximo possível. O que a gente já viu, né, e a gente já usou até, por exemplo, a gente tem uma consultoria que usa o HP Load Runner, não sei se vocês já usaram na sua empresa. O que a gente faz hoje com relação à performance ainda é usar algumas ferramentas de mercado, e a ideia nossa é trazer essa inteligência para dentro do teste flow, à medida que a gente conseguir tirar da frente essas questões de ambientes. A informação já está lá, mas hoje eu ainda não levanto essa informação como um possível problema. Tá? Ela está lá como uma feature que a gente vai evoluir. Assim, a gente só sabe o seguinte, é um alerta. Então, por exemplo, se acontecer uma vez só, eu não vou levantar. Ah, mas, poxa, a partir do dia 19/8, toda hora eu estou executando o teste e ele está mais lento. A chance de ser ambiente é bem pequena, né, quando ele começa a ser repetitivo. Mas ainda não é um cara que a gente está pegando pesado em cima com o próprio teste flow, porque a gente ainda tem que evoluir bastante coisa nesse sentido. E realmente é um assunto bem complexo, né? Toda vez que se fala de performance... isolar os ambientes que podem afetar a performance não é uma coisa simples, né? Alguém mais? Pessoal, se tiver mais alguma dúvida também, pode procurar o Juliano, que ele vai ficar até a tarde com a gente, beleza? Obrigado. Então, pessoal, rapidamente, aqui só para finalizar mesmo, né? Deixar uma mensagem para vocês, né? Que nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou, né? Acho que essa frase aí é bem forte e faz com que a gente... principalmente quando a gente está falando de mudança de cultura, né? Acho que isso representa bastante as dificuldades. E agradecer também o Jarbas, lá do meu time, que me ajudou nessa apresentação aí, e todo o time de automação lá da TOTS BH, que são os responsáveis por pouco que vocês viram aí. Muito obrigado e bom dia.